Olá, aluno, eu sou o professor Ronald Sclave e essa é a disciplina Homem e Sociedade. Vamos agora a um vídeo para a apresentação da primeira unidade. Na unidade 1 serão discutidas as abordagens antropológicas para que se possa conhecer a cultura do outro, a origem da espécie humana e alguns aspectos específicos da cultura brasileira. A antropologia é uma ciência que se caracteriza por considerar o ser humano em sua diversidade. É necessário compreender o ser humano em relação à sua herança cultural e às constantes transformações da sociedade. A interpretação da realidade social é vista como um processo de contato com as diferenças. A cultura é dinâmica e se modifica ao longo do tempo por fatores internos ou externos. Cada cultura funciona de acordo com a sua própria lógica. Muito bem. Nesse livro-texto, nós vamos discutir o conceito antropológico de cultura, a origem da espécie humana e também a complexidade desse contexto. Esse livro está dividido em duas unidades. Na primeira unidade, você será apresentado ao conceito de cultura, as abordagens antropológicas, e na segunda unidade, nós vamos estudar as relações étnico-raciais, o etnocentrismo e o relativismo cultural, assim como o papel da cultura no mundo globalizado. Vamos começar então pensando sobre as visões que existem a respeito da origem da espécie humana, da nossa espécie. Sobre essas visões nós temos duas correntes que respondem a perguntas importantes que são: surgimos no mundo por acaso como resultado da obra de um ser superior? Ou, por outro lado, nossa evolução ocorreu de forma natural e seletiva? Como responder a essas perguntas? Ao longo da história da humanidade, nós temos basicamente três linhas de resposta. As primeiras duas linhas que surgiram foram o criacionismo e a teoria da origem das espécies. O que diz o criacionismo? O criacionismo se apoia no Gênesis, o livro da Bíblia, nos seus primeiros 27 versículos, explicando a origem do mundo e das coisas que aqui estão. Parte do princípio que Deus, um ser onipotente, onipresente, onisciente, criou tudo o que aqui existe, todas as coisas e também as criaturas, incluindo os homens, o homem e a mulher. Essa tarefa, segundo o Gênesis, segundo a Bíblia e segundo os criacionistas, foi realizada de acordo com o que esse ser superior, Deus, consideraria bom. Já a teoria ou a vertente da origem das espécies se baseia na obra do naturalista inglês Charles Darwin, que viveu entre 1809 e 1882, século XIX. O Darwin acreditava que os seres vivos descendem de um ancestral comum, ou seja, eles não surgiram pela intercessão divina, pela obra de uma inteligência divina. E a evolução, segundo Darwin, ocorreu como um processo, como resultado de um processo de seleção natural, no qual sobreviveram os indivíduos mais capazes de se adaptar. Essa palavra adaptar, o verbo adaptar, a palavra adaptação, vão surgir muito ao longo desse primeiro momento que estaremos aqui. Então, os indivíduos mais capazes de se adaptar às condições do ambiente. Ainda falando sobre as teses de evolução das espécies, é preciso falar de um outro grande pesquisador, o naturalista francês Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, que viveu entre o século XVIII e o século XIX. Ele desenvolveu uma teoria cujas ideias centrais são a tendência do aumento da complexidade e da perfeição das espécies, e a transmissão
hereditária de características. Isso é muito importante, né? O Lamarck, ele introduziu a ideia do organismo se adaptar ao seu meio, aperfeiçoando-se. Ele mostrou que o mundo era, de certa forma, imperfeito, ou seja, que a evolução caminhava para um melhor estado de convívio dos seres com o meio ambiente, mas que havia aí algo de imperfeito nisso tudo e que se chocava com a ideia de um modelo fixista da criação de um mundo, ou seja, Deus criaria o que é bom, portanto tudo que estaria aqui era perfeito. Não, tudo estaria em um processo de evolução, né? A teoria de Darwin, ela acabou se tornando hegemônica. Entretanto, vários críticos do darwinismo, sobretudo pessoas com ascendência religiosa monoteísta, cristã e tudo mais, criaram uma alternativa que misturava um pouco do criacionismo com teses religiosas apoiadas em livros sagrados, e esse novo jeito de pensar se baseou, era uma alternativa para a origem do mundo e da espécie humana e se denominou design inteligente. Um nome interessante, nome moderno, um nome diferente, né? O pessoal que pensa a partir, ou que criou essa tese do design inteligente, essa hipótese muito do design inteligente, diz que era impossível a criação de seres complexos como nós, por exemplo, por acaso, sem interferência de uma inteligência, de um planejador, de um designer, portanto, não é? Essa proposta, é preciso deixar isso muito claro, nós vamos citá-la aqui, mas nós não estamos citando o design inteligente como ciência. É preciso deixar isso muito claro. Isso não tem status científico. Alguns falam como se estivessem falando do alto de uma hipótese checada, de algo verificável cientificamente, mas não é. É apenas um jeito de reafirmar teses criacionistas no final das contas. Mas não estamos falando de ciência. É preciso deixar isso muito claro, né? O biólogo Richard Dawkins, é um biólogo britânico já do século XX, ele compara a ideia dessa inteligência com uma ideia de um designer, portanto um relojoeiro, alguém que inventou um mecanismo. Vejam que interessante o que ele diz. A despeito de todas as aparências, os únicos relojoeiros da natureza são as forças cegas da física, ainda que atuem de um modo muito especial. Um verdadeiro relojoeiro possui antevisão, ou seja, enxerga antes, né? Ele projeta suas molas e engrenagens e planeja suas conexões, imaginando o resultado final com um propósito em mente. Já a seleção natural, o processo cego, inconsciente e automático que Darwin descobriu e que agora sabemos ser a explicação para a existência e para a forma aparentemente premeditada de todos os seres vivos, não tem nenhum propósito em mente. Então, o que ele compara essa inteligência a um relojoeiro, porque o relojoeiro testa, antevê, fabrica, e no processo evolutivo isso não existe. O que existe é uma relação dos seres com o meio ambiente se adaptando à sua própria existência, né? O Dawkins afirma nessa interpretação de Darwin que não há acaso, mas sim transformações lentas e sucessivas. A evolução das espécies é um processo lento e sucessivo, não necessariamente ao acaso, mas lento e sucessivo. É claro que há, mesmo diante dessa dicotomia do criacionismo com o evolucionismo e tal, há correntes religiosas que conseguem encontrar algum tipo de conexão entre o pensamento darwinista, o pensamento científico, e o pensamento da sua corrente a partir de algumas digressões, a partir de pensando ou tentando juntar as duas coisas. Por exemplo, há cristãos que dizem o seguinte, que o darwinismo não se opunha ao cristianismo de maneira radical, já que considerava a possibilidade de uma ancestralidade comum. Então esse é um dado, entre aspas, coincidente entre darwinistas e cristãos, né? Alguns budistas acreditam que era visível uma analogia entre a teoria da seleção natural e o crescimento e desenvolvimento espiritual como forma de evolução. Os budistas entendem que nós estamos em constante processo evolutivo. Portanto, a evolução espiritual se assemelha, de alguma forma, à evolução das espécies. E a tendência judaica mística, cabalística, diz o seguinte:
seguinte, que Darwin nada mais fazia do que reconhecer a associação entre o texto sagrado e a teoria da evolução, que incluía a ideia da criação do homem a partir de uma matéria inanimada, como diz lá o Gênesis também. Enfim, aquelas correntes religiosas que aceitam algum diálogo do evolucionismo com o criacionismo, pensam a partir de uma leitura dos textos ditos sagrados, de uma leitura que não é literal. Como que isso funciona? Entendem que o texto sagrado pode ser uma leitura simbólica, entendem que o texto sagrado precisa de um contexto. Texto e contexto. Isso é muito importante, não é? Texto e contexto, porque toda leitura se faz pensando em quem escreveu, quando escreveu e como escreveu. Os textos sagrados são muito, muito antigos e, portanto, foram escritos num contexto muito específico. Quanto mais literalmente é interpretado o texto sagrado, maior é a distância entre criacionismo e evolucionismo. Maior é o embate, maior é o conflito entre essas duas vertentes, não é? Isso equivale a dizer que o confronto é tanto maior quanto mais literal for o texto, a leitura do texto sagrado. Evidente que parece reconfortante, isso é uma outra tendência humana, você imaginar que existia uma única verdade, ou seja, que no mundo que vivemos, com fome, miséria e tudo mais, a perspectiva de tudo pode se explicar a partir de uma única ideia, é sempre muito atraente, é mais fácil. Eu entendo, puxa, por que sofremos? Por que tem gente passando fome? Por que tem gente... Eu posso abraçar a ideia de uma explicação complexa, como de fato é a explicação para essas diferenças, ou eu posso falar, não, é tudo simples, é porque alguém quis, é porque eu faço isso e tenho aquilo de volta, é uma lei de ação e... Enfim, você simplificar a explicação do mundo é sempre muito atraente, porque fica mais fácil para a gente entender, mas nem sempre o que a gente gostaria que fosse simples é simples. Nós fomos desenvolvendo capacidades ao longo do tempo, de um tempo enorme, né, em boa parte como consequência de como enfrentamos os desafios do meio ambiente, ou seja, o homem foi se aprimorando, o homem foi desenvolvendo habilidades, capacidades e tudo mais ao longo de muito tempo. E essa luta pela sobrevivência que nós travamos todos os dias nos adaptou às condições de clima, nos adaptou às ameaças, às doenças, aos nossos predadores naturais, a tudo aquilo que nos cerca. Veja o que aconteceu na epidemia de Covid-19 e o curto espaço de tempo no qual foi inventada uma vacina. Isso é a adaptação do homem a uma ameaça que nós vivemos, né? E a pergunta que fica é o seguinte: o que nos leva a desenvolver as nossas formas de comportamento? Como que nós nos adaptamos, afinal de contas? O que define a nossa maneira de ser? O que leva a ser como somos, né? É interessante entender que as ideias do Darwin, por exemplo, da evolução das espécies, chegaram a ser distorcidas de um modo bastante complicado a partir de uma justificativa que dava conta do que chamava darwinismo social. Ou seja, como Darwin falou que as espécies se adaptavam ao longo do tempo, alguém, no caso aí está citado um dos adeptos desse darwinismo social, o Herbert Spencer, ele adaptou a teoria da evolução de Darwin dizendo o seguinte: os mais fortes sobrevivem. Darwin nunca falou que os mais fortes sobrevivem. Você pode ter uma criatura mais fraca que sobrevive para ela ser mais forte. Você pode ter uma criatura menor que sobrevive porque consegue se esconder de um predador, enquanto uma criatura maior não sobrevive. Os dinossauros, por exemplo, eles não sobreviveram. E nem por isso eles são mais fracos, não é? Então esse mais fraco, mais forte, foi adaptado para uma ideia de darwinismo social que entrou na onda de uma outra tendência chamada eugenia, que previa essa hipótese de uma etnia mais desenvolvida do que outra, dominando o mundo e as coisas, e que terminou na pior catástrofe, ou numa das piores catástrofes da espécie humana, que foi o Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial, com essa pregação da raça pura, etc, etc. Então é preciso tomar muito cuidado com essas distorções das teorias que estamos aqui
colocando. Inclusive, a Unesco declara com clareza em 1950: os dados científicos que dispomos atualmente não confirmam a teoria segundo a qual as diferenças genéticas hereditárias constituíram um fator de importância primordial entre as causas das diferenças que se manifestam entre as culturas e as obras das civilizações dos diversos povos ou grupos étnicos. Ou seja, não existe explicação biológica nenhuma para dizer que uma etnia é superior à outra, para dizer que o branco é superior ao negro, que o cristão é superior ao não cristão, ou qualquer coisa definida culturalmente possa nos qualificar, ou etnicamente possa nos qualificar como superiores ou inferiores de alguma maneira dentro da espécie humana. Agora vamos à primeira interatividade, que diz o seguinte: as explicações sobre o princípio de tudo estão organizadas em 3 grandes grupos. No criacionismo prevalece o texto da Bíblia, principal fonte de conhecimento das religiões cristãs e judaicas. No evolucionismo assumem-se como corretas teorias do Darwin, e a respeito da origem das espécies, por meio da evolução e da seleção natural, como vimos. E no terceiro buscam-se explicações que possam oferecer alternativas às científicas. Falamos que esse terceiro não é ciência, em especial por meio de um modelo denominado A, ecodesign, B, design thinking, C, design responsivo, D, design inteligente ou E, design divino. A resposta para essa interatividade nós veremos daqui a pouco.